Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Prazer enorme retornarmos aqui ao programa Visão em Ação 5.0, todas as sextas-feiras na TV Cidade, canal 8 de Nova Friburgo, a partir das 21 horas e 40 minutos, uma nova edição preparada com muito carinho para você, que também fica disponível no canal da TV Cidade no YouTube. Estamos recebendo hoje André Furtado, profissional aposentado do Banco do Brasil, onde fez a sua trajetória belíssima em várias áreas, 37 anos de banco, e é exemplo de muitas pessoas, em especial nos últimos anos, pós-pandemia, têm vindo para Nova Friburgo, se encantado com a cidade e fixado residência. Esse é um movimento que a gente verifica. Eu vou comentar que eu tenho aí uns 15 a 20 novos amigos dos últimos ano e meio, 2 anos no máximo, em que a gente identifica exatamente esse movimento. Não só no Rio de Janeiro, pessoas que vieram de Minas, de outros estados. Então, Nova Friburgo cada vez mais cosmopolita, acolhedora, e, aliás, isso faz parte do nosso DNA. Se somos quem somos, recebemos aqui vários povos, tínhamos aqui o povo Puri, também muitos chamam de Puri, tivemos também várias expressões culturais ao longo de todo esse tempo, e é muito satisfatório, de muita alegria, a gente receber aqui o André para conhecer um pouco mais. Aliás, André, quem é você na fila do pão? Excelente pergunta. Obrigado, Marcelo, pelo convite, a todos os telespectadores que estão assistindo a gente. É um prazer estar aqui contigo. Bom, o André é casado com a Dani psicóloga, pai de 2 filhos, o Arthur e a Eduarda. O André é irmão, tenho 2 irmãs, né, que moram no Rio de Janeiro hoje, uma mais velha e uma mais nova. O André se formou em contabilidade, o André ele fez pós-graduação em finanças, em direito societário, Bacana. Gestão de risco. Trabalhei no Banco do Brasil quase 40 anos, né? Então, assim, tem uma trajetória muito grande. Trabalhou em vários setores? Vários setores dentro do banco. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas muito mais do que esse currículo, né? O André é um cara que acredita muito na educação dos jovens, acredita na inovação e nas pessoas, e que essas pessoas podem transformar uma sociedade, podem transformar o lugar que vivem. E eu, particularmente, diria que boa parte da nossa conexão se deu exatamente porque são os mesmos princípios e valores que eu prezo e que regem a minha vida há muito tempo, né? Então, Nova Friburgo ganhou muito com a sua chegada, com a chegada da Dani, pessoas muito queridas que vêm para agregar, né? Então, sejam muito bem-vindos como friburguês nascido e criado, como ex-parlamentar da cidade, que oferecia à época título de cidadania friburguense, ainda que eu não tenha mais esse poder legítimo legal. Sinta-se como tal nesse início de participação aqui do programa. Obrigado. E no Banco do Brasil, André, você circulou por quais setores, quais foram as suas principais contribuições? Então, Marcelo, eu comecei como menor aprendiz, comecei com 15 anos de idade. Que bacana. E aí, como menor, você começa ali, enfim... Um pouco de tudo. Um pouco de tudo, né? Você é aquele cara que entrega contra-cheque, na época que existia ainda contra-cheque. Aliás, posso né? contar uma? Conta. Em 1990, em 89, foi o meu primeiro emprego numa fábrica de antenas parabólicas, a SPIN, lá em Córrego d'Antas, mas eu tinha um sonho de trabalhar em banco, né? Uhum. E aí surgiu uma oportunidade de trabalhar no antigo Bamerindos. E aí fui, né, feliz da vida. O Bamerindos tinha um time de futebol, eu jogava bem futebol, enfim. Na primeira semana, o gerente chega para mim: Marcelo, dá um pulo ali no Bradesco, do outro lado da rua, e pede para ele te entregar a máquina de calcular a diferença. Rapaz, que micaço. Trote pro... trote. Aí eu tô lá, falo com um, falo com outro, de repente eu começo a ver o pessoal rir. Enfim, aí você relaxa e curte a brincadeira, você já viu que foi entubado, né? Os trotes, eles são variados, diversos, né? Esse era básico do básico, máquina de calcular a diferença, qualquer máquina. Fui lá. Oh, meu Deus. Lembrei disso agora. Muito legal isso, né? Bom, aí a área de... O tempo de menor, né, de menor aprendiz, ele vai até os 17 anos e 10 meses. Isso é obrigatório. E aí você tinha que sair para poder
tirar o seu título de reservista e aí podendo voltar para o banco, né? E aí tinha o concurso interno também e tal. Eu não consegui fazer o concurso interno. Eu saí do banco com 17 anos e 10 meses. E aí eu fiz um concurso externo, junto com o concurso do Banco do Brasil, também fiz para a Polícia Civil, né? E na ocasião, minha mãe, você não vai fazer concurso para a Polícia Civil, não sei o que, rapaz, eu passei para os dois. E aí... Bom problema. Um bom problema, né? E aí eu fui, enfim, também com o apoio, né? O apoio da mãe. Não, você não vai fazer, você não vai entrar para a Polícia Civil. Pesa, né? Pesa, né? E aí eu fui, entrei, tomei posse na carreira administrativa, que a gente chama, né? Em 1988, em setembro de 1988. E aí eu iniciei como escriturário, depois eu fui caixa, depois eu... E aí nesse meio tempo, eu comecei a fazer faculdade também de contabilidade e tal. E aí passei por áreas de crédito dentro do banco, fui trabalhar na Previ, que é o fundo de pensão, né, do banco, na área de investimento. Aí depois eu voltei para o banco, fui trabalhar na área de pesquisa, fui trabalhar com governança corporativa, que eu trabalhei assim durante muitos anos na área de governança, né, que foi, na verdade, aquela minha formação de pós-graduação em Direito Societário foi que me qualificou para trabalhar com governança corporativa. Fui conselheiro de empresas pelo banco, né, grandes empresas, inclusive, grandes conglomerados que a gente vê ainda hoje no mercado, empresas, não sei nem se eu posso citar o nome. Pode. Não tem problema não. Empresas como o Grupo Neoenergia, Cielo, eu fui conselheiro e também do conselho, né, desses negócios. Ajudei muito o banco em negociações com acordos de acionistas, né, e tal. E, por último, eu fui para a área de finanças do banco, onde eu passei o resto dos meus 10, 12 anos, né, que faltavam, dentro da área de finanças. E aí, na área de finanças, foi a parte de tesouraria global, tesouraria do banco mesmo, onde a gente, de fato, controla todo o caixa do banco, né? E aí trabalhei na área de produtos, produto de captação, produtos de aplicação, produtos de derivativos. Eu acho que isso me deu uma visão muito ampla, estratégica do que é trabalhar dentro do banco, enfim, e negócios de uma maneira geral. Sem dúvida. Experiência, embora tenha sido numa única instituição, super diversificada, né? Exato. Permitiu que você construísse uma visão muito ampla. Isso. E em Friburgo, como é que surgiu isso? Isso tem uma história, quer dizer, tudo tem história, claro, né? Claro. Tudo tem história. E Friburgo, foi curioso que Friburgo, eu e Dani, a gente estava já naquele debate de vamos sair do Rio, vamos para uma cidade um pouco mais tranquila. E ficamos entre as 3 cidades serranas, Petrópolis, Teresópolis e Friburgo. Petrópolis eu descartei logo de cara por conta das questões climáticas, né? E aí eu fiquei muito preocupado em ir para lá. Teresópolis, até porque tinha acabado de acontecer também mais um acidente climático muito forte. Né? Exato. E aí Teresópolis e Friburgo estavam ali no páreo, estavam na disputa, né? Eu conheci a Dani em 2020, e em 2022, nós viemos aqui para Friburgo, nós fomos passar um final de semana que foi o do Dia dos Namorados, no Vale das Siriema, lá em cima. Sim. Né? E aí, cara, um final de semana maravilhoso, o lugar é um espetáculo. Aliás, eu recomendo visitar o Vale das Siriema, quem ainda não conhece. E aí eu virei para ela e falei assim, poxa, um dia se a gente casar, eu quero casar aqui, no Vale das Siriema. No ano seguinte a gente casa. Olha só, poder da palavra. E aí a gente casou em maio de 2023. E aí eu de novo, no dia que se um dia a gente vier, Friburgo está na lista. E aí nesse debate entre Friburgo e Teresópolis, pesou o fato dela já ter morado aqui, o fato da madrasta dela morar aqui, o irmão dela morar aqui, e a gente ter casado aqui. Então, tinha já uma conexão. E aí, em março de 2024,
2024. Não, 2023, minto. Março de 2023, aniversário do irmão dela. A gente veio para cá, e aí nesse final de semana eu falei, vamos aproveitar e vamos visitar umas casas lá por Friburgo e tal. Marcelo, a primeira casa que a gente viu, eu falei, é essa. Eu quero morar aqui, nesta casa. Ela, ai meu Deus, e agora? Não sei o que a gente vai fazer. Tinha acabado de reformar o nosso apartamento no Rio. E aí eu falei, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Eu sou um cara muito assim, muito positivo, sabe? As coisas comigo dão certo pelo poder das palavras, né? E aí quando eu cheguei no Rio, mandei logo o apartamento para alugar. Em uma semana o apartamento alugou. Paralelo, eu estava já resolvendo as questões da casa. E aí, bicho, no dia 26 de março, 2 dias antes do meu aniversário, que não deu nem tempo de comemorar lá, porque a Inquilina Nova queria já se mudar, a gente saiu correndo com as mudanças e tal, e nos instalamos Aportaram aqui, em Nova Friburgo. Em Nova Friburgo. Isso, em 2023. Muito bom. Belíssima história. Sejam muito bem-vindos. Estamos recebendo hoje, aqui na TV Cidade, André Furtado, para um bate-papo sobre a sua carreira, sobre as contribuições que ele tem oferecido à cidade a partir de todo esse trajeto, toda essa construção profissional. E no segundo bloco a gente vai aprofundar. Já voltamos, já retornamos com o segundo bloco do programa Visão em Ação 5.0. Você sabia que na Andaimes Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de betoneira, martelete, gerador de energia, compactador de solo, placa vibratória, misturador elétrico, furadeira, serra mármore e muito mais. Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22 99707 3955. Agora em 2 endereços, Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial, e Avenida Governador Roberto Silveira, 1400, Jardim Ouro Preto. No Posto Estrela, entre a Colorado Madeiras e aqui em Gelim. Nunca deixe para amanhã a revisão do seu carro. No Centro Automotivo Binho GNV você encontra instalação de GNV, manutenção, reteste de cilindro, mecânica em geral, freio, suspensão. Trabalhamos com bateria, pneus, borracharia. Profissionais capacitados para melhor atender. Avenida Antônio Mário de Azevedo 2143, bairro Córrego Dantas, em frente à transportadora Freelog. Telefone 22 998 18 3649. Binho GNV, Friburgo e Teresópolis. Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço, com o melhor atendimento e profissionais qualificados, especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados, além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número 9, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-2565, 99219 6630 ou 99219 6587. Capilar é uma clínica tricológica, especializada em saúde capilar. Ela é para você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsicossocial para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica, mas acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205, 101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br. 22 999 65 35 24. Estamos retornando com Visão em Ação, recebendo hoje aqui na TV Cidade André Furtado.
profissional do Banco do Brasil, quase 40 anos, e que veio para Nova Friburgo com a sua esposa e começa aí a se integrar à nossa sociedade, já exercendo papéis, funções importantes. E aí, André, essa trajetória que você comentou no primeiro bloco, que você construiu no Banco do Brasil, nas mais diversas áreas, a visão da governança corporativa, como você tem visto a possibilidade de aplicação disso tudo, ou pelo menos parte disso, aqui em Nova Friburgo, em quais projetos, como tem sido essa experiência? Excelente pergunta, Marcelo. Primeiro que eu vejo como pilar não só a governança, mas o planejamento também, né? Então, planejamento e governança, se não são a base, eles são extremamente importantes e relevantes para o processo de desenvolvimento de um projeto, desenvolvimento de uma cidade, o desenvolvimento de um negócio, e trazer um pouco essa minha experiência, né, de quase 40 anos de atividade, com a minha expertise, né, na área de governança, eu acho que me qualifica para poder ajudar Nova Friburgo nesse processo de desenvolvimento, de crescimento, de inovação e, de novo, educação. Porque eu acho que a educação ela tem que ser também um pilar extremamente importante. Vide a China, claro, né? A gente observa a China num crescimento... Deu um salto espetacular. Espetacular. Se a gente olha para a China 40, 30 anos atrás, não era o que é hoje. A gente está tentando ter 5G, eles já estão no 10G, né? Pois impressionante. Então, realmente, trazer um pouco dessa minha experiência e esse, vamos dizer, esse meu olhar para a educação, que eu acho que, de fato, eu posso contribuir bastante. E aí, a gente se conhece associados a um evento especificamente, né? Temos um amigo em comum, que é uma pessoa muito querida no Rio de Janeiro, que eu sempre me permito falar o nome dele pela representatividade que ele tem no cenário nacional na defesa da democracia, que é o Felipe Santa Cruz, né? Foi presidente da OAB Rio, presidente da OAB Nacional, hoje é secretário de governo da Prefeitura do Rio de Janeiro, que é um exemplo de gestão, né? Então acho que essas referências são importantes. E aí a gente se conhece no Road Creativity Day, né? A gente estava organizando, Nova Friburgo pelo 2º ano consecutivo consegue viabilizar esse evento. Começamos um trabalho desde novembro do ano passado e à medida que foi se aproximando, eu costumo muito usar aquele trecho, aquela brincadeira, no balançar da carroça que as abóboras se ajeitam, né? Então tem uma galera que começa no início assim, participando, isso, e aí depois vai desmobilizando e outros vão ingressando e a gente às vezes não tem nem assim, não tem um conhecimento, não tem uma expectativa, mas as pessoas vão se agigantando, né? E você foi uma dessas pessoas, o Beto Grilo foi outra pessoa, Carol Meia, enfim, vários outros, né? Ficaria aqui alguns minutos falando os nomes, foram somando voluntários, inspiradores. Tivemos cerca de 200 pessoas, né, além dos milhares de friburguenses e moradores da região e até mesmo de outras regiões participando das atividades. E você, se me permite falar, é o que a gente chamava antigamente de pau para toda obra. Precisa fazer filme? Vou lá. Precisa tirar foto? Vou lá. Precisa fazer um relatório? Faço. Não tinha tempo ruim, né? E aí, se você quer que alguma coisa seja feita, peça para alguém ocupado, né? Trabalho, pelo que você comenta aqui, nunca foi um problema para você. Você foi fazendo entregas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, que para a gente foi muito marcante, porque pessoas, inclusive, relataram que tiveram uma recuperação da sua saúde mental por toda a experiência, né? Por toda a vibe que a garotada hoje fala, né? Toda a vibe que a gente construiu ali. Então, WCD, André, como é que foi? Então, primeiro, te agradecer, porque, de fato, você foi uma das primeiras pessoas aqui em Nova Friburgo nessa conexão e que, de fato, abriu portas. Aliás, você tem muito dessa característica, né, de abrir portas para as pessoas, né? Você tem uma rede de relacionamento muito grande e isso me proporcionou, na ocasião, depois de uma conversa que a gente teve, por conta do amigo em comum, né, o Felipe, ir lá e a gente conversar dentro da UERJ, e logo depois disso veio o processo de inscrição para o WCD. Eu falei, tá aí, eu acho que é chegada a hora de eu contribuir, dar um pouco do meu tempo para Nova Friburgo. E eu acho que foi extremamente importante, relevante esse período, porque
Depois que eu fiz essa inscrição, mudou completamente o cenário, né? Depois que a gente se conheceu e aí foi todo o trabalho. E Nova Friburgo traz uma característica que eu acho assim, extremamente legal, importante, né? A gente conseguiu dentro do evento conectar educadores, jovens, empresários, artistas num processo voluntariado, muitos alunos, né? Num processo voluntariado, e eu me arriscaria a dizer que o nosso evento foi o maior evento do estado do Rio de Janeiro, quiçá do Brasil, porque nós tivemos mais de 100 atividades dentro Tivemos que enquadrar naquelas 50, mas assim, se a gente contar se contar no geral, foram mais de 100 atividades e a gente conseguiu, dentro desse evento, ter pelo menos mais de 1.500 pessoas, né? Em 5 dias ali de evento. Então, no feriado. Num feriado, né? Que era o desespero. Que era o desespero, exatamente. E sem dinheiro, né? Sem recurso. Imagina, a gente construiu um evento final, até desse. O Instituto Energisa entrou com recurso, que a gente aplicou muito na comunicação. Exato. Mas assim, foi tudo feito no amor por todos. No amor. E eu acho que é exatamente isso. As pessoas que, nesse processo, elas se destacam, né, com as suas atividades. E aí eu até costumava dizer para o pessoal, assim, não importa se você é um médico, se você é uma enfermeira, se você é um fotógrafo, não importa, assim, se você está disposto a ajudar, você pode ir, vai ter alguma coisa para você fazer dentro de um evento colaborativo como esse, né? E eu acho que a experiência ela foi extremamente rica, extremamente importante e, de novo, Nova Friburgo, cara, tem um potencial absurdo, porque depois disso tudo que a gente conseguiu desenvolver, eu tenho certeza que 26 vai ser muito melhor do que o 25, que vai ser pior do que o de 27 e assim sucessivamente. E aí teremos na liderança, e aí foi muito interessante, né, o processo, porque aí cabe ao líder sinalizar para a Organização Mundial da Criatividade qual é a sugestão de liderança para o ano seguinte. E como eu tenho uma característica mais democrática, mais participativa, eu senti o peso da responsabilidade, né? Porque a gente tinha uma galera que, pelo menos umas 10, 12 pessoas que fizeram de tudo e mais um pouco. Mas uma pessoa se destacou por alguns movimentos, né? Pela facilidade de interlocução com o meio artístico-cultural, pela descentralização das atividades que ele consegue viabilizar ao movimentar São Pedro da Serra e Lumiar, que são 2 territórios espetaculares, mas que muitas vezes são esquecidos quando os eventos acontecem aqui no centro da cidade. É uma pessoa que participou lá em 2018, 2019, de um movimento que depois a gente vai falar também, que foi a constituição do chamado Inova Fri. E o Beto Grillo, então, acabou se tornando a minha escolha pessoal, né? Converso com mantenedores, enfim, não houve nenhuma objeção. Mas assim, o mais interessante, porque foi uma noite marcante, foi a noite de encerramento, em que eu não pude ficar nem até o final, porque eu tive que ir para São Paulo para participar do Summit do WCD, mais de 50 cidades representadas lá em São Paulo. Quando eu anuncio o líder de 2026, ainda que nós temos tido vários profissionais muito dedicados, ele será o Beto Grillo. Rapaz, todo mundo levantou e aplaudiu, né? Então foi, embora tenha sido uma indicação, para mim a escolha foi por aclamação. Sim. E ele será o líder e com certeza você estará na coliderança e 2026 será melhor, 27 será melhor, 28 e assim sucessivamente. E aí a gente já começa a fazer essa conexão com esse movimento, né? O Inova Fri, que começa lá em 2019, 2018, um grupo de WhatsApp com 10, 15 pessoas, reuniões periódicas para poder juntar a universidade, governo, instituição de ensino técnico profissionalizante, iniciativa privada, entidades representativas, sociedade civil organizada, enfim. E isso vai crescendo. Hoje nós temos e somos um grupo no WhatsApp com mais de 750 pessoas. Boa parte, a grande maioria, de Nova Friburgo, mas nós temos pessoas de Niterói, Petrópolis, Teresópolis, Maricá, Macaé, Itaperuna, Campos, enfim, várias cidades aqui da região, Cordeiro, Cantagalo, Macuco. E aí a gente acabou se tornando meio que um hub de troca de informações sobre fomento, inovação, criatividade, editais, projetos, enfim. E, no finalzinho do ano passado, o Sebrae entra com a metodologia de ecossistemas locais de inovação
e a gente acaba formalizando, aproveitando um CNPJ da Serra do Silício, que era um movimento capitaneado pelo Rodrigo Sena e pelo Kleber Tavares desde 2012, 2013, e convergimos então no Inova Free Valley, que é um grupo de WhatsApp, que troca informações permanentemente, mas fundamentalmente é uma associação que tem uma governança, né? Eu participava, né, desde o início, e aí por conta de uma transição de carreira, que até relatei aqui no programa, às vezes eu faço autoprograma, autoentrevista. Fico aqui meia hora falando, aí a galera corta. Enfim, a gente consegue estruturar a governança. Eu fui o primeiro diretor administrativo, mas por conta dessa transição, eu saio da diretoria executiva e vou para o Conselho de Inteligência de Mercado, Pesquisa e Fomento, e você assume a diretoria administrativa. Eu acabei falando demais e a gente está terminando aqui o bloco. O rapaz já me apontou aqui, se ele fez isso há meio minuto é porque estão faltando aí 15, 20 segundos no máximo. Então a gente vai abordar essa questão no início do terceiro e último bloco do programa Visão em Ação. Bate-papo muito especial aqui com o André Furtado. Já retornamos. Você sabia que na Andaimes Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de betoneira, martelete, gerador de energia, compactador de solo, placa vibratória, misturador elétrico, furadeira, serra mármore e muito mais. Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22 99707 3955. Agora em 2 endereços, Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial, e Avenida Governador Roberto Silveira, 1400, Jardim Ouro Preto. No Posto Estrela, entre a Colorado Madeiras e a Quingelim. Nunca deixe para amanhã a revisão do seu carro. No Centro Automotivo Binho GNV você encontra instalação de GNV, manutenção, reteste de cilindro, mecânica em geral, freio, suspensão. Trabalhamos com bateria, pneus, borracharia. Profissionais capacitados para melhor atender. Avenida Antônio Mário de Azevedo 2143, bairro Córrego Dantas, em frente à transportadora Freelog. Telefone 22 998 18 3649. Binho GNV, Friburgo e Teresópolis. Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço com o melhor atendimento e profissionais qualificados, especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados, além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número 9, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-2565, 99219-6630 ou 99219-6587. Capilar é uma clínica tricológica, especializada em saúde capilar. Ela é para você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsicossocial para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica, mas acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205, 101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br. 22 999 65 3524. Retornamos com o programa Visão em Ação, terceiro e último bloco, e no finalzinho do segundo eu falei sobre o Inova Free Valley, que é um movimento que começa em 2018, 2019 e que vai se desenvolvendo e que a gente percebe agora que entra numa fase de estruturação de governança, maturação de atividades, e o André assume a diretoria administrativa. André, como você viu o Inova Free, como você tem visto aí essa integração?
De certa forma, a gente, fruto do trabalho do WCD, né, de fomento à criatividade, que tem tudo a ver com inovação, você se conecta também ao InovaFree. Fala um pouquinho para a gente. É sempre bom ter uma visão relativamente externa de alguém que está chegando, né, que está vendo toda a potencialidade local. Eu vou te falar que eu já participei de várias reuniões, né, do InovaFree e até do L, junto com vocês. Que o L é Ecossistema Local de Inovação, né? Isso, o Ecossistema Local de Inovação. E eu estou quase craque já nessa apresentação do ecossistema, né? Mas falando um pouquinho, né, do InovaFree, eu acho que você trouxe e discorreu muito bem, né, o que é o ecossistema. A gente é o hub, né, que busca fazer essas conexões permanentemente entre o empresariado, o capital, o investidor, as startups, o governo, a sociedade civil. Eu acho que esse é o grande propósito do InovaFree Valley, né? E onde é que entra o André nesse processo todo, nessa conexão? O InovaFree, ele tem diversos projetos sendo desenvolvidos, e aí voltando àquela fala minha no primeiro ou no segundo bloco, já não me recordo, sobre planejamento e governança, né? Quer dizer, eu trago também uma experiência muito forte em finanças, dada a minha experiência, mas para projetos, planejamento e governança acabam sendo pilares e fundamentais para que a gente consiga fazer exatamente esses projetos acontecerem, né? A gente precisa perder um pouco de tempo nesse planejamento. O planejamento ele é extremamente importante. A gente está desenvolvendo, e aí a questão da educação vem à tona novamente, né? Não posso ainda fazer uma divulgação, mas acompanha a rede social lá do InovaFree Valley. Tem o Instagram, InovaFree Valley, com 2 L's no final e Y. Exatamente. A gente vai ter uma divulgação em breve sobre isso, mas é um projeto voltado para a educação dos jovens, em que a gente está fazendo uma discussão com uma universidade para exatamente promover inovação, empreendedorismo, finanças, sabe? Então, eu acho que a gente tem que pensar, né, nesse projeto de educação exatamente como algo maior do que e, obviamente, dentro daquilo que a gente consegue entregar e chegar, né, Marcelo? Então, meu trabalho, assim, obviamente que eu não faço nada sozinho, ninguém faz nada sozinho, nós somos uma equipe de diretores, a gente discute bastante, a gente tem um nosso planejamento e precisamos avançar em vários temas também, né? Então, acho que é uma agenda extremamente importante. A gente fez uma discussão, inclusive recente, sobre a governança do ecossistema, sobre a governança do InovaFree Valley, e acho que novidades virão. Coisa boa. E aí é importante a gente falar que isso está muito conectado também ao desenvolvimento econômico, à geração de empregos qualificados, à fixação dos talentos formados aqui. Esse é um ponto importantíssimo. No início dos anos 90, Nova Friburgo tinha basicamente 3 faculdades. Cândido Mendes com administração, que foi onde eu me graduei, a FONF, Faculdade de Odontologia, com odontologia, e a Faculdade de Filosofia Santa Doroteia com cursos, principalmente de formação de professores, né, nas mais diversas áreas do conhecimento. E se pretendia fazer com que o Nova Friburgo se tornasse um polo de software, um polo de inovação, um polo tecnológico, mas nós não tínhamos a formação básica, nas chamadas áreas STEM, né? Ciência, tecnologia, engenharia, matemática. Então teve todo um trabalho que foi estruturado ao longo do tempo e Nova Friburgo recebeu o UERJ, Estácio, Cefet, mais cursos, a UF federalizou a FONF, enfim, e aí nós compusemos um quadro muito mais favorável, provavelmente Nova Friburgo esteja entre as 10 cidades do estado do Rio com melhor estrutura educacional, tanto técnico profissionalizante, quanto superior, quanto de educação básica. Então essa é uma característica importante da cidade. E nós temos setores tradicionais da economia. Nós somos produtor de moda íntima, somos considerados líderes nacionais, temos uma produção fortíssima de metal mecânico, em especial de fechaduras, a Estão, uma potência, União Mundial, a 3F, várias outras empresas.
Quem se alimenta de verduras e legumes na capital e na região metropolitana, no estado como um todo, e até mesmo Minas Gerais, consome produtos feitos aqui, né, agricultados aqui em Nova Friburgo, em Sumidouro e Teresópolis, que a gente chama de Cinturão Verde. Temos um turismo, uma gastronomia extremamente fortes ao longo de muito tempo, até por conta da influência dos povos colonizadores. E temos também o setor de tecnologia de informação e comunicação, que emerge a partir de todas essas formações que surgem na cidade. Tecnologia de informação e comunicação, como a gente chama, né, tradicionalmente de TIC, por si só já é um setor que promove e absorve tecnologias e inovações o tempo todo. Os outros setores são extremamente importantes e que precisam incorporar mais tecnologia, mais inovação para se modernizar, para se reinventar, mas além disso tudo, Nova Friburgo também pode se reposicionar como um celeiro de startups nas mais diversas áreas do conhecimento. Perfeito. Você acha que eu estou viajando demais, né? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Agora, isso é um desafio, né, Marcelo? A gente conseguir. Antes de falar do desafio, né, acho que é importante citar, é importante falar assim, todos esses setores que você comentou são setores de extrema importância e relevância para a cidade, né? Mas são setores em que a gente não pode perder a identidade. É extremamente importante que a gente mantenha isso. E aí eu vou falar, dando um exemplo do turismo, que eu acho que ele é bem característico nisso. Recentemente eu visitei o Peru, a região de Lima e Cusco. E em Cusco, a gente, não só Cusco, mas assim, grandes cidades que recebem turismo, elas vivem aquilo, né? As pessoas estão conectadas àquilo. E estão conectadas à sua identidade, à sua história, né? E eu acho que é muito importante, neste exemplo, quando a gente fala de turismo, a gente não perder a história, não perder a identidade, né? Curioso que a gente estava numa cidadezinha chamada Ollantaytambo, na região de Cusco, que é uma cidade muito próxima ali para chegar em Machu Picchu. Tinha um garotinho, mais ou menos de uns 5 anos de idade, que ele estava abordando turistas e acabou abordando a gente também, perguntando se ele podia cantar em Quechua. Quechua é uma língua inca que é de 1500, ou seja, eles trazem ainda essa cultura, essa identidade. Então, na hora que a gente pensar em desenvolvimento do turismo, né, na região, a gente de fato tem que pensar, seja no turismo, no ecoturismo, a gente tem que pensar exatamente nessa história de Nova Friburgo e não perder a identidade. E aí, qual é o grande desafio, Marcelo? O desafio é a gente conseguir fazer essas conexões, inovando todo esse sistema, inovando as empresas e sem perder essa identidade que cada setor tem, que eu acho que ele é extremamente relevante para a sociedade e para Nova Friburgo. Então, realmente é um grande desafio. E aí, nessa linha, André, você que acaba de chegar, tem uma vasta experiência, consegue desenvolver uma capacidade de análise crítico-reflexiva importante, começa a se integrar alguns movimentos que apontam para a cidade do futuro, que é a Nova Friburgo daqui a 10, 20, 30, 40 anos. Como você vê, assim, em termos de prioridades? Se você tivesse autonomia, vou escolher 3 prioridades para a Nova Friburgo nos próximos 10 anos. O que você apontaria? Marcelo, acho que a gente falou muito aqui. Um deles, assim, sem sombra de dúvida, e para mim esse é o número 1, é a educação. E a educação de qualidade, que de fato a gente precisa investir, continuar investindo, para que os nossos jovens no futuro, eles tenham essa formação, não só a formação tradicional que a gente está acostumado a ver, né, mas aquela formação para ser um empreendedor, para gerir um negócio, a formação em finanças. Eu me recordo que a Dani, minha esposa, quando eu me aposentei, ela falou, vai dar consultoria para psicólogos, porque a gente sai da faculdade, nunca a gente viu finanças na vida. E, de fato, isso é uma realidade, né? Tem muita gente que não sabe o que é finanças, e finanças pessoais, elas são importantes para você tocar o seu negócio. Então, educação
é um pilar na minha visão. A inovação, eu acho que é um outro pilar extremamente importante, e a sustentabilidade. A sustentabilidade é o que vai, não só a sustentabilidade ambiental, mas a sustentabilidade de um negócio. É você pensar nesse negócio ao longo do tempo, né? Pensar com visão de futuro. Então, acho que eu diria para você que se eu tivesse essa autonomia... Educação, inovação e sustentabilidade. Inovação e sustentabilidade. O tripé do futuro de Nova Friburgo. É isso. André, quero te agradecer demais aí a sua disponibilidade. Comentei antes do programa começar que passaria rápido e voou. Parece que são 3 minutos, Verdade. mas foi muito conteúdo tratado aqui. Te parabenizar pela bela trajetória. Mandar um abraço mais uma vez aí para a Dani, pessoa também querida que está em Nova Friburgo, uma psicóloga, né, bastante qualificada, e que ao longo dos próximos dias, semanas, meses, anos e décadas nós consigamos transformar tudo isso que a gente falou em realidade palpável, que gere resultados, que fixe os talentos, que melhore a qualidade de vida, porque é isso que Nova Friburgo e região precisam e merecem. Deixar aí os 30 segundos finais para a sua mensagem para os nossos amigos e amigas. Legal, Marcelo, de novo, obrigado pelo convite. Eu queria, assim, minha mensagem final seria para o jovem. Para o jovem que está iniciando a sua fase laboral, os desafios, eles estão aí, eles existem, eu acho que não tem como a gente deixar de lado esses desafios. Mas eu acho que mais importante é a gente entender esses desafios, superar esses desafios e acreditar que Nova Friburgo tem um grande potencial. A gente vê ainda muitos jovens saindo daqui de Nova Friburgo em busca de novas oportunidades. E eu acho que nós temos aqui na nossa cidade, eu vou colocar, né, porque eu me sinto hoje friburguense, dizer que aqui nós temos grandes oportunidades. Obviamente, temos também grandes desafios. A gente tem que pensar, sim, em empregabilidade, a gente tem que pensar em renda, a gente tem que pensar em empreendedorismo, e eu acho que o Inova Free Valley está aqui para ajudar nesses novos negócios, nas startups novas que irão surgir, e assim, não desista do seu sonho. Esse eu acho que é a grande mensagem. Obrigado, André. E agradecer a você, meu amigo, minha amiga, que estiveram conosco até esse momento. Lembrando que toda sexta-feira, 21h40, na TV Cidade, canal 8 de Nova Friburgo, nós temos uma nova edição preparada com muito carinho para você e também disponível no YouTube, no canal da TV Cidade, facilitando o acesso quando você tiver disponibilidade para poder assistir e usufruir dessa programação. E que pelo e-mail marcelo.verli@gmail.com e pelo WhatsApp 22999175577 você pode interagir conosco, sugerir pautas, temas, enfim, e a gente tem incorporado muitos deles aqui na nossa programação. Um grande abraço, até a próxima.